Viva Bem, Viva Bem. Apresentação, Catherine Giovanessa. Terçou, galera! Ótima noite para você que tá em casa, no carro, no trabalho, pela internet, no aplicativo do Viva Bem. Nos sites vivabem.ap, ondasfm.com.br, no nosso Instagram, @VivaBem na Rádio Ondas, pelo KTV, Soul TV. Onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado. Bom, e agora sim, eu vou dar boa noite para ela, que é uma das mulheres mais poderosas da região dos lagos. Isso já foi falado aqui no Viva Bem. E eu tenho o prazer de tê-la aqui novamente no nosso programa. Ela que eu falo, ela me representa. Prefeita Manuela Pérez, boa noite. Boa noite, é um prazer estar de novo aqui conversando com você, com todos os seus ouvintes. Prazer é todo nosso, no mês da mulher. Foi difícil conseguir agenda com você? Sim, é. Também uma série de eventos. A gente tinha muitos eventos já agendados, mas a gente conseguiu um tempinho especial. Ah, mas aqui é aquele negócio, já de casa não tem como fugir. Verdade. Não tem como fugir. E você, a gente estava conversando em off antes de começar o programa, você inaugurou o primeiro polo educacional. Não foi isso? Ontem nós fizemos a inauguração do primeiro campus da Universidade de Vassouras, lá em Saquarema. E é o primeiro equipamento pronto da cidade da educação que a gente vai construir, porque vão ter vários polos vão ter outros campos de outras universidades. Então vai ter a Universidade de Vassouras, a Universidade da Estácio também está sendo construída, outras virão com certeza, e vão ter prédios com cursos de capacitação, cursos de formação profissional. Então é um espaço bem grande, voltado para a educação. Eu lembro que quando você esteve aqui, na primeira vez, você falou que ia tornar, né, Saquarema referência. Sim. E você conseguiu fazer isso. Não só na saúde, na educação, mas também em relação à segurança da mulher, em vários setores. A gente entra em Saquarema, parece que a gente está em outro mundo. E eu fui visitar Saquarema. Eu falei com a Raíssa que foi visitar Saquarema. Quando você saiu daqui, passou um tempinho, eu fui fazer uma visita e realmente você está de parabéns, porque todas as praças, eu dei uma volta na cidade, estavam super bem cuidadas. E assim, é muito fácil a gente agendar uma entrevista, agendar um dia e ir. Mas ninguém estava sabendo. Eu fui um final de semana, assim, normal, de chinelo, shortinho, fui super bem tratada. Eu vi a cidade super bem cuidada, toda ornamentada. Inclusive eu fui também na época do Natal. E assim, eu falei assim, nossa, que zelo. Isso aqui é digno de parabéns. Eu falei isso no ar. E quando você falou que ia tornar a cidade referência na educação e na saúde, você fez jus à sua promessa, porque você criou, né, um centro da saúde, um polo da saúde. A cidade da saúde. A cidade da saúde, né? E você conseguiu ser, eu acho que você é a única prefeita que eu vi fazendo isso, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, subsidiar a faculdade de medicina para os moradores de Saquarema. Sim. Com mais de 5 anos, não é isso? De moradia? Tem uma série de critérios, de critérios para que a pessoa consiga ter esse benefício. E como você se sente? Porque para um filho de uma pessoa uma família humilde, ter um filho estudando medicina... Hoje nós temos 154 alunos fazendo a faculdade de medicina. São 8.500 alunos fazendo faculdade no município de Saquarema com a bolsa 100% integral, né? 100% pago pelo município. E nesse 8.500 a gente tem 154 alunos fazendo a faculdade de medicina. E a gente, além de pagar a faculdade, a gente ainda dá uma ajuda de custo. Então, o aluno de medicina, como ele mora fora da cidade, porque a gente ainda não tem a faculdade lá, então ou ele mora em Vassouras, ou ele mora em Miguel Pereira, que o campus é lá de Vassouras, ou a Unifeso, que é em Teresópolis. Ele também recebe uma ajuda de custo no valor de R$ 1.600 para que ele consiga se manter lá, né? É uma ajuda para a família, né? Porque normalmente são alunos que estudam em período integral, então eles não conseguem trabalhar. E a família que tem que arcar com todas as despesas. Então a gente consegue ajudar dessa forma. E os outros alunos, a gente também consegue dar uma ajuda de custo, porque vai de acordo com o critério. Se estuda dentro do município, ou se não estuda, se é horário integral ou não, mas a gente consegue ajudar também. Isso aí foi uma tacada de mestre, porque você não só beneficiou a saúde, mas também a educação. Sim, porque
lá, tudo que a gente está fazendo em Saquarema, eu acredito que a gente fez a Cidade da Saúde, tem todas as clínicas que depois eu vou explicar melhor, mas através da educação a gente consegue ter uma transformação de uma geração, né? Através da educação. Então a gente está investindo muito na educação dos nossos moradores. Você tem um índice de aprovação que, pelo que a gente já pesquisou nas emissoras, né? É o maior da região dos Lagos. E a gente sabe que se você me indicasse hoje para ser prefeito de Saquarema, mesmo não morando em Saquarema, eu acho que eu ganharia. Eu até brinquei ontem com o nosso entrevistador. Se ela me indicar, eu não moro em Saquarema, mas é capaz de eu ganhar, só porque ela tá me indicando. E você vai indicar uma mulher. Sim. Pode falar pra gente que é a sua pré-candidata? Posso, a minha pré-candidata é Lucimar, ela é subsecretária de Educação. Tinha que ser da área, né? Tinha que ser da área. E nesse mês da mulher, eu fiquei feliz em saber que os índices de Saquarema melhoraram, assim, de uma forma considerável em relação à procura por ajuda, porque você tem uma Secretaria da Mulher. É uma das poucas cidades que tem, aqui da região, que tem a Secretaria da Mulher. E então as pessoas estão mais conscientes em Saquarema. Eu posso dizer, a gente não pode dizer que a criminalidade, que a violência contra a mulher diminuiu, mas a gente pode dizer que a procura aumentou? Seria o certo? Sim, na verdade, até quando nós fizemos a inauguração da Secretaria da Mulher com todos os serviços, houve um aumento no número, mas não é porque aumentou a violência. As mulheres agora, a partir daquele momento, elas tinham onde buscar ajuda. Então isso ficou conhecido na estatística, ficou conhecido pelas pessoas que a gente tinha esse tipo de problema lá no município. E a Secretaria da Mulher, ela dá um auxílio, eu falo que é um auxílio integrado, porque lá elas têm todo o acompanhamento, desde psicológico até jurídico. Quando uma mulher ela precisa de ajuda, ela liga para a Secretaria da Mulher e muitas vezes alguém vai com elas até a delegacia também. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, e a gente estava vendo os dados Você pode passar pra gente? Nos últimos 3 anos, a Patrulha já atendeu mais de 700 mulheres. E são mulheres que normalmente têm medida protetiva, então essa patrulha fica, né, circulando ali perto da casa dessas mulheres. A gente, dentro da Secretaria da Mulher, a gente tem um programa que se chama CAPO, que é o Centro de Atendimento à Paciente Oncológica. E é porque eu esqueci o nome todo. É o Centro de Atendimento à Paciente Oncológica, que também eu falo que é um projeto tão bonito, porque assim, a gente ajuda essas mulheres, independente delas terem sofrido qualquer tipo de violência. Se ela possui, muitas delas descobriram que tem um câncer e elas vão para lá pedir ajuda, pedir socorro. A gente tem todo o atendimento, a gente consegue até fazer doação de perucas para elas. E essa semana a gente distribuiu os kits de produtos de higiene para elas, porque são produtos mais caros, são produtos mais selecionados, porque elas têm que ter um cuidado mais especializado, mas isso também fica dentro da Secretaria da Mulher. Dentro da Secretaria da Mulher elas têm aulas, né, de artesanato, todas as atividades para que elas também se mantenham ocupadas. E junto com esse trabalho, a secretaria, quando uma mulher ela sofre violência, muitas vezes ela precisa ser retirada daquele local, da casa dela. E muitas delas não têm recursos financeiros. Isso que a gente estava conversando em off. Exatamente. E aí a gente consegue dar para essa mulher um aluguel social. Então a gente dá o valor do aluguel social, ela consegue morar em outro local, e normalmente essas mulheres são mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, então ela recebe também um cartão, que é a moeda social que o município já dá para Então, no caso, são moradores. 2 benefícios. Sim. Né? E nesse aluguel social, vocês definem, a secretaria define o local que essa vítima tem que morar, ou ela mesma procura? Como funciona? Normalmente é ela que procura. Ela que procura. Só tem um valor. Ela só tem que sair, porque muitas vezes ela tem que sair da casa, ela não tem recursos para sair. Muitas delas, às vezes, vão lá só busca essa ajuda porque elas realmente não têm condições financeiras para arcar com o aluguel. E aí normalmente elas já sabem até para onde elas vão. Só que elas não têm o recurso. Bom, gente, aí vocês podem ver o seguinte, né? Quero mandar um beijão pro Igor lá de Iguaba. Ele falou que tava faltando uma prefeita lá em Iguaba também. Beijo, meu querido. Fala pra Manuela. Mas,
Calma que a gente vai falar do futuro político de Manuela. Às vezes ela resolve a situação aí. Bom, eu quero mandar aqui um beijãozaço aí pra toda a galera de Saquarema sintonizada com a gente. Luísa Capec, beijãozaço pra você também sintonizada com a gente. Beijãozaço também pro Rony sintonizado com a gente. Beijo pra Glaura também de Bicuíba, sintonizada com a gente, beijãozaço. Nossa, Bicuíba é longe, em tempão que eu não vou pra aquele lado. Beijãozaço, viu? Bom, gente, a gente tá vendo aqui que Saquarema, eu tenho que pontuar isso, porque pra servir, né? A Manuela esteve aqui também, inclusive no período de pandemia. Foi um período bem crítico e você estava bem preocupada porque estava fazendo aquelas medidas todas. E a gente vê que falta, né, em alguns lugares, o que falta em alguns lugares é vontade política. Por quê? Se você conseguiu criar a cidade da saúde, falei certo agora? A cidade da saúde. Se você consegue pagar a faculdade para quantos alunos? 8.500 alunos. 8.500 alunos. Consegue dar um benefício de mais de R$1.000 para quem está fazendo medicina, fora os que estão fazendo outros cursos. Não é isso? É 300, 600 e 1.600. 300, 800 e 1.600. Pois é. Então, o que faltava antes era vontade política. Né? O que falta em alguns lugares é vontade política. Porque assim, e você tem recursos, tá recebendo normalmente os recursos federais, estaduais, porque alguns municípios têm reclamado. Hoje mesmo a gente estava na Câmara e foi falado que alguns municípios não estão recebendo. Você está recebendo ou não? Sim. Está recebendo normalmente. Mas quando você faz essas melhorias, você faz com os recursos próprios do município? Algumas melhorias a gente pode fazer com recursos próprios, a gente tem que fazer com recursos próprios, outros são com o dinheiro do royalty. Então, por exemplo, na educação, como a gente recebe o royalty de partilha, 70% do valor desse royalty é para a educação. Então, grande parte dos investimentos feitos em educação são com essa receita. E outros tipos de investimentos, outros tipos de ajuda são com recursos próprios. Por exemplo, a faculdade para os alunos, recursos próprios. Royalty. Royalties também? É. Nossa, gente, eu acho o seguinte, vocês tinham que treinar um pouquinho com Manuela, né? Aí, falar nisso, quero dar um parabéns, você acabou de falar pra mim que terminou o mestrado. Sim, terminei. Quando você veio aqui, você falou que estava iniciando, não foi isso? Estava iniciando. E é bom também a gente ver que nenhum gestor deve parar de estudar, de se aperfeiçoar. E a sua formação, primeira formação, você é dentista, não é isso? Dentista, odontologia. Odontologia. Tem nada a ver com administração pública. E aí quando você entrou na política, você imaginou que fosse possível fazer tanta coisa? Na verdade, eu entrei com muitos sonhos, né? E o meu objetivo principal era transformar a vida das pessoas. Porque me incomodava muito o fato de óbvio que eu sei que as obras são importantes, não estou falando que não são. Mas as obras, claro, a gente tem que investir na infraestrutura da cidade, tem que construir escolas, tem que construir hospital, mas eu queria deixar um legado que fizesse a diferença na vida das pessoas. Então, assim, o que mais faz diferença na vida de alguém a não ser educação? Que ninguém tira. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe sempre falava isso pra mim e pros meus irmãos. Manuela, o conhecimento ninguém tira de vocês. Então, estuda. Então, é o que a gente está oferecendo para as pessoas lá em Saquarema. Eu falo que, graças a Deus, hoje a gente consegue dar auxílios, a gente consegue dar todas essas ajudas. Mas o meu objetivo não é fazer com que as pessoas precisem do município. É fazer com que eles caminhem com as próprias pernas. Então, a gente está dando esse incentivo. Mas que no futuro, a longo prazo, serão pessoas que vão abrir os seus próprios negócios, vão ter os seus empregos, vão empregar as outras pessoas da nossa cidade também. Então a gente está dando esse incentivo, essa ajuda, para que no futuro eles prosperem e cresçam sozinhos. Quer dizer, o que você quis fazer é que a prefeitura não tem que ser a principal fonte de renda da cidade. Exatamente. Basicamente, porque todo mundo... Engraçado que todo mundo faz o contrário, hein, Manuela? E você foi na contramão e foi certo. Na contramão da política aí que o pessoal faz. Porque geralmente as pessoas... Você sabe disso. Você que está no mundo, você já está no seu segundo mandato. E você sabe que muitos políticos querem fazer o quê? Cabides mesmo, para que as pessoas dependam exclusivamente da prefeitura. Que eu acho totalmente errado. Eu acho que as pessoas têm que depender, tem que ter grandes empresas, tem que ter fábricas, tem que ter... A gente tem que abrir as portas para isso a nossa região, né? Então, quando você fala, não, a educação, estou investindo na educação para que as pessoas caminhem,
Então isso mostra que você já tem uma visão muito mais ampliada, né, do que você quer para a região dos lagos, para a sua cidade, para a região dos lagos. Sim, não, esse é o objetivo maior mesmo. Claro que a gente quer que a nossa cidade cresça, se desenvolva, a gente está trabalhando muito, investindo na cidade para que a gente consiga atrair empresas grandes para a cidade, mas a gente também está investindo na mão de obra, que são os nossos munícipes, né? A gente está investindo em capacitação das pessoas. Bom, gente, pra vocês verem essa aula, né, que ela está dando aqui para os nossos políticos, né? Eu vou falar, é uma das poucas mulheres na política aqui na região dos lagos, porque a gente ainda tem que ocupar muito espaço de poder, eu falo isso, tá? Hoje nós temos poucas prefeitas. Sim. Eu estou falando a nível Brasil, nós temos poucas prefeitas e poucas que ainda fazem um trabalho que você está fazendo em Saquarema. Então eu sempre uso você como referência, falo isso. Raíssa sabe que eu falo assim, é minha prefeita, então eu sempre falo, porque eu acho que a gente tem que exaltar sim o trabalho de outra mulher. Porque só uma mulher, para ter a sensibilidade que você está tendo, não desfazendo dos homens, tá, gente? Daqui a pouco, não desfazendo dos homens. Porque tem muito homem que faz trabalho muito bacana também. Mas olha quanto tempo demorou pra gente ver isso acontecer aqui na região. Sim. Era muito difícil. Da onde que um filho de uma pessoa pobre, né? Vamos lá, ia ter condição de pagar uma faculdade de medicina. Isso, quando eu soube disso, Manuela, eu fiquei emocionada, porque para eu estudar lá atrás, quando eu era mais nova, era muito difícil para minha família. Muito difícil. Eu não fiz medicina. Porque pra mim também foi muito difícil. E assim, pra você também. Então assim, eu acredito que cada um aqui tem sua história, mas quando parecia que eu estava ganhando a faculdade. A sensação que eu tive como filha, como mãe, como cidadã, e olha que nem é no meu município, mas na região, na minha região. Então a sensação que eu tive foi essa. E eu fiquei muito feliz de saber que isso partiu de uma mulher. Por isso que eu falo que devemos ter mais mulheres no poder. Eu quero falar o seguinte pra vocês, né? Eu tava lá tricotando com a Manuela. A gente já tô quase chamando de Manu pra intimidade. Pode chamar. Pode chamar de Manu. Um monte de gente chama. Manuela, tem que falar pra você uma coisa. Quando você falou assim, minha sucessora, me deu até uma dorzinha. Eu sei que, poxa, pena que são só 2, né? 2 mandatos. Pena, né? É porque tem muita coisa pra fazer ainda. Tem muita coisa, eu sei disso. E você falou assim, nossa, quando a gente estava fazendo a projeção, não sei se você lembra disso, período de pandemia, você falou tudo que você queria fazer. Uhum. E foi muito bacana quando você veio aqui, você mostrou tudo que você já tinha feito. Uhum. E agora tudo que você ainda está fazendo. E aí a gente conversou sobre o seu futuro político. Sim. Eu vou iniciar agora esse bloco com o futuro político. Manuela Pérez, qual o seu futuro hoje? Para quem está te ouvindo, qual vai ser seu próximo passo na política? Então, eu vou trabalhar para fazer a minha sucessora, então é o meu objetivo agora, né? Uhum. Mas depois eu venho como candidata a deputada federal. Gente, teremos uma representante em Brasília? Ai, bacana, porque não pode parar. Se você fala pra mim, porque antes você estava na dúvida, lembra? Ai, não sei, do último programa, não, vou pensar ainda. Eu falei assim, gente, a gente tem que fazer a cabeça de Manuela, a gente tem que... Não, temos que ter uma mulher lá na Alerj representando a nossa região, ou então lá em Brasília representando a nossa região também. Sim. A gente precisa, a gente não tem em Brasília. E é uma maneira de ajudar a região, né? Exatamente. Sendo deputada federal, eu consigo ajudar Cabo Frio, Guaba, Araruama, Saquarema, vários. Você imaginou isso pra você, quando você entrou? Não, nunca imaginei. Eu te falei da primeira vez que nós viemos aqui, né? Eu nunca imaginei ser prefeita e realmente pra mim foi tudo uma surpresa muito, muito boa, né? Porque eu falo que eu aprendi a ser prefeita sendo prefeita. E hoje eu sonho realmente em continuar na carreira política, porque eu acho que eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu entendo que a minha missão na administração pública só tá começando mesmo. Ainda bem, ainda bem. Eu quero chamar agora a participação da nossa ouvinte, tá aí com a gente na linha. Boa noite! Boa noite, Catherine. Fala, Raquel. Boa noite, prefeita. Nossa, lhe admiro muito sem conhecê-la. Ai, que Quem lindo. dera
em nossos 92 municípios do Rio de Janeiro, termos uma prefeita igual à senhora. Jesus te abençoe, te cubra de bênçãos e possa servir de exemplo para quem lhe substituir. Fica com Deus. E admiro demais, demais. Obrigada, muito obrigada. Confesso agora que meu voto é seu. Opa! Obrigada. Raquel, olha, Raquel, você, ó, e ela faz mesmo, ó. Raquel Marques, a nossa ouvinte aqui, ela é assídua, beijãozaço pra você, beijãozaço aí pro Carlinhos, nosso botafoguense sintonizado com a gente, a Marcela também aqui em Cabo Frio, sintonizada com a gente, Isabela lá em Copacabana, beijãozaço. Copacabana tá precisando, a galera aí tá precisando de uma prefeita assim, a gente tem aqui na região. E quando a gente fala de número, quanto números, não temos argumentos. A gente estava falando da demanda reprimida que existia em Cabo Frio quando houve a troca, né, do governo. Por exemplo, de exames, a fila de espera, de exames laboratoriais. E você falou assim, Catherine, eu também assumi uma demanda reprimida muito grande em Saquarema. E exames laboratoriais, você tem esses números aí pra gente? Então, hoje, com a soma, né, de tanto de exames laboratoriais quanto exames de imagem, a gente já tem mais de 2,5 milhões de feitos de exames, desde 2017 até 2023. Só que eu me lembro quando a gente assumiu a prefeitura, a gente tinha uma fila de pessoas para fazer ultrassonografia de 2 anos na fila para fazer ultrassonografia. A gente tinha fila de colono, fila dos mais variados tipos de exames. E hoje, com o nosso hospital, a gente já está conseguindo zerar essas filas. Então, hoje a gente lá em Saquarema não tem fila para fazer uma cirurgia de vesícula, para fazer uma cirurgia de hérnia. Hoje, se o paciente precisar fazer, ele vai fazer o risco cirúrgico, daqui a 15 dias ele vai estar com a sua cirurgia marcada. 15 dias? Provavelmente, é o tempo só dele fazer os exames. Assessoria 15 dias, gente. Nossa, tempo recorde. Mas porque a gente tem o nosso hospital agora, né? E nós já temos mais de quase 3.000 cirurgias feitas no hospital. O hospital fez 1 ano agora. E já são mais de 7.500 atendimentos no hospital. Então, assim, a saúde tem crescido muito, a gente tem feito muitas coisas, a gente tem as clínicas especializadas, lá em Saquarema a gente tem a clínica dentro da cidade da saúde vai ter a clínica da criança, a clínica do idoso, clínica da mulher, o centro de imagem, o centro de reabilitação e o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas e o hospital. Tinha que ter um centro de especialidades odontológicas, né, gente? Temos que ter, senão, poxa. Mas eu já tô com a clínica odontológica pronta para inaugurar, só tô esperando a Enel fazer a ligação. E a clínica de fisioterapia também pronta para inaugurar, que eu só tô esperando. Poxa, agora eu fiquei preocupada, Manuela. Verdade. Agora eu fiquei, se você tá dependendo da Enel, desculpa essa pancadinha, mas se você tá dependendo da Enel, poxa, vai demorar só um pouquinho só, mas você acredita que tem escolas que a gente inaugurou com gerador? Porque eles não fizeram a ligação. Eu vi que você entrou na justiça, não foi? Porque eu e um grupo de prefeitos. Um grupo, né? Porque você chegou a perder algumas coisas. Eu vi que você estava... Eu não sei se eu li alguma coisa, se eu vi no seu Instagram, mas você chegou a perder algumas coisas no município devido à falta de energia. Na verdade, a gente tem vários equipamentos prontos para inaugurar e a gente não consegue inaugurar por conta da falta, né, de energia, eles não ampliam a capacidade. E nesse período que nós entramos, fomos todos os prefeitos que entramos em conjunto para ver se a gente tinha alguma medida, né? Mas é difícil, complicado. É vergonhoso, o serviço da Enel é vergonhoso. E aí a gente vê que hoje então a gente pode falar que Saquarema não tem fila de espera para exame e nem para cirurgia? A gente pode afirmar isso? A gente ainda tem alguns exames, a gente ainda está terminando. Então, assim, colono, ultrassonografia, a gente está fazendo até um multirão para a gente zerar. Exames mais específicos que não são feitos no município, as pessoas ainda entram numa regulação. Agora, os que são feitos no município, a gente está conseguindo fazer rápido. Bom, você estava falando comigo em off aqui
que no hospital também você tem a parte de quimioterapia. Tenho. Né? E quantas pessoas hoje mais ou menos vocês atendem nessa área? Na verdade, a parte de químio começou acho que tem 2 meses, né? E a gente conseguiu já atender, acho que tem 40 pessoas em atendimento, mais ou menos. E a gente faz a parte de químio e hormonioterapia lá. E é um tratamento que está começando agora. A gente está iniciando, né? É um bebê, na verdade. Sim, é um sim. bebê. Isso diminui muito, gente, porque aqui na região dos lagos a gente estava falando, eu acho que eu não estou enganada. Se eu tiver, Manuela, Raíssa, por favor, me ajudem. Aqui a gente tem que trabalha com quimioterapia o Oncossol, Macaé, E Campos. Campos e Saquarema agora. Sim. Só esses Acho que só. municípios. E Campos eu acho que é só rádio, não é isso? Campos é rádio. Eu tenho alguns Radioterapia. pacientes que fazem rádio lá. É químio e radioterapia é aqui na Oncossol, não é isso? É. Gente, e assim, para vocês verem a situação das famílias que têm as pessoas acometidas pelo câncer, quando tem o tratamento dentro do município, é um certo conforto também, porque só o deslocamento para o INCA, nossa. Não, é muito sacrificante, principalmente rádio também, né? Porque a rádio é um tempinho tão curto e às vezes imagina, tem gente que mora lá em Saquarema e faz a rádio em Campos. Então imagina todo esse trajeto e a gente está tentando colocar a radioterapia lá também. Hoje, Manuela, qual a situação da Manuela com a Câmara Municipal de Saquarema? Olha, eu só tenho a agradecer aos vereadores lá do meu município, porque eu falo que todos os projetos que a gente propõe, eles aceitam, eles aprovam, e eu fico feliz porque eles entendem a necessidade do projeto quando é em benefício da população. Então, eu não tive nenhum projeto negado na minha gestão. Todos eles são positivos com a gente. Quando tem algum questionamento, a gente responde, a gente explica, a gente explica todo o projeto, mas eles sempre nos apoiam. Quantas mulheres hoje existem na Câmara de Saquarema? Hoje na Câmara de Vereadoras é Raquel, Elisa e Adriana. Só que a Adriana é secretária, são 3. 3. Então ainda é o município que tem o maior número de mulheres na Câmara. Porque, por exemplo, em Arraial não temos mulheres na Câmara, em Iguaba temos a Silvana agora, em São Pedro temos uma vereadora, em Búzios não temos vereadora, em Cabo Frio com 17 cadeiras temos 2 vereadoras só. Né? Então, assim, lá vocês ainda ganham também em questão de mulheres representando a população. Como você vê a questão, por exemplo, o que foi mídia esse final de semana foi a prisão dos assassinos da Marielle Franco. A Marielle, que foi ela é uma representante feminina na política. Eu queria saber você, como mulher e como política, como você se sentiu? Na verdade, eu sempre falo que quando nós, mulheres, a gente, quando entra na política, a gente está entrando num mundo muito masculino. E a gente sofre violência política o tempo inteiro. Eu tenho até a deputada Soraya, deputada federal Soraya, e ela trabalha muito em relação a isso. E você, só por ser mulher, você já é subjugado o tempo inteiro. Você tem que mostrar sua capacidade, muitas vezes de maneira duplicada ou triplicada para mostrar que você é capaz. E eu acho que eu vejo isso no sentido de, numa campanha eleitoral, tô vivendo isso agora lá. Numa pré-campanha eleitoral, você não tem ideia das ofensas e das coisas que acontecem em relação a nós, mulheres. E são as ofensas mais baixas que você pode pensar em ouvir. E eu acho isso tão feio e tão pequeno e tão ridículo, porque assim, é uma coisa, eu sempre falo com a minha equipe, com as pessoas, falo com a minha pré-candidata agora, e eu falo, olha, nem vê essas coisas, porque tudo que acontece nesse sentido é para acabar desestruturando a gente emocionalmente. Se você não tiver uma inteligência emocional, você se desestrutura mesmo, porque são coisas que te ofendem, que te machucam, que te magoam. E isso faz parte de um mundo que às vezes a gente não sabe nem que existe. Você só se dá conta quando você está ali dentro, vivenciando aquilo tudo. Então, assim,
começa nisso, começa nessa baixaria, começa nas ofensas, dá até uma coisa como aconteceu com Marielle. Então é uma coisa muito triste, mas é muito preocupante ao mesmo tempo, porque a gente não conhece o ser humano. Não, a gente não conhece. A gente viu, assim, pessoas que a gente estava acompanhando, eu estava acompanhando, e um dos delegados, né, que investigava o caso, entre aspas, né, envolvido diretamente na situação, e a família dela, assim, gente, por mais que estejam presos e que descubram mais coisas, que eu acho ainda que ainda tem muita coisa para ser descoberta, mas por ser mulher eu acho que demora mais um pouco também, ainda tem essa, ainda tem essa, mas nada vai apagar a dor da família dela, da irmã dela que é ministra, Exatamente. da mãe dela que nada paga. Pode ser, eles podem ter o cargo que tiver, porque cargos são passageiros, é o que eu costumo falar. Todo mundo está, ninguém é nessa vida. A única coisa que a gente é aquilo que a gente sabe, que a gente tem dentro da gente, né? A Manuela Pérez é a Manuela Pérez, que é pessoa, é mãe, é esposa, enfim, né? É a profissional, mas você está no cargo de prefeito e você já entendeu isso e vai para outro cargo, se Deus quiser, representando a gente. Mas eu vi, não sei se você viu isso, eu vi também uma questão ali muito, bom, os homens dominando mesmo o poder. Não pode ter mulher lutando, não pode ter mulher reivindicando, porque se você for olhar a bandeira de luta da Marielle, né, eu não votava no Rio quando aconteceu isso, já morava aqui, já estava cansada de estar aqui. Mas se você vê, a bandeira de luta dela é a nossa bandeira de luta. Então, qualquer uma de nós poderíamos estar naquele carro naquele dia. Por isso que eu te perguntei, né, como você se sentia, porque eu acho que a mulher ainda passa coisas assim. Eu vi muita coisa na internet que eu falei assim, nossa, eles pegam pesado com a mulher quando é mulher. Eles pegam pesado porque eles não falam do trabalho. Eles falam da moral, eles falam da moral. Eles querem ofender você como pessoa, você, a sua família, Exatamente. né? E por isso que as mulheres têm, eu não sei, eu queria muito que você convidasse, porque você hoje é uma referência para muitas mulheres, você viu isso aqui, e eu te falei isso antes da gente começar a entrevista. Na sua opinião, a mulher já ocupou o lugar dela na política ou ainda não? Falta muito ainda? A mulher, acho que só está começando. Acho que as mulheres têm que se interessar mais pela política, porque eu acho que é exatamente isso que você falou. É um mundo muito masculino e é um mundo que muitas vezes a gente fica com medo de entrar, porque não sabe como vai ser recebido, não sabe como vai lidar com tudo isso. Mas que quando a mulher entra, ela mostra que ela é capaz. E eu acho que quando tem a mulher, tem um governo diferente, tem um trabalho diferenciado. E eu acho que as mulheres têm que se interessar mais, têm que buscar mesmo se envolver nessas questões políticas na sua cidade. Eu mesma fiz até um encontro lá em Saquarema, que nós reunimos mais de 2.000 mulheres, exatamente para falar sobre a importância da mulher na política, porque elas têm que se envolver diretamente. Não precisa ser a candidata principal, mas que elas apoiem uma candidata, que elas trabalhem nesse sentido, porque essa deputada que eu falei, a Soraya, ela usa uma frase que ela fala assim, nada para mim sem mim. Que como que vão existir políticas públicas para as mulheres sem as mulheres estarem ali dentro, construindo e criando essas políticas, né? Então é muito necessário que a gente esteja inserida nesse mundo político. Manuela, a gente tem um relatório, isso é um relatório, isso a nível nacional, né, de que os índices, infelizmente, ainda são grandes das mulheres que são vítimas de violência. Por que eu tô falando isso? Porque março é um mês que a gente faz muitas coisas, a gente faz muitas ações, lembrando e tentando conscientizar essas mulheres a saírem desse ciclo de violência. Eu já tive ONG que atendia mulheres vítimas de violência, já trabalhei na coordenadoria da mulher e eu sei o que é uma mulher passar por uma violência. O que você atender uma mulher que foi violentada, você também se sente violentada. Junto com aquela mulher, você se sente agredida. E a gente vê que esses índices não param de subir. Infelizmente. Você acha
que a gente sabe que você investiu muito nessa área em Saquarema. Você acha que as pessoas hoje estão com medo, né, que a violência conseguiu dar uma segurada, você conseguiu fazer esse trabalho de conscientização e conseguiu dar uma segurada, ou você ainda acha que ainda falta muito para caminhar? Não, eu acho que hoje as mulheres estão mais seguras porque lá, pelo menos, elas têm a quem buscar ajuda, onde recorrer. Eu tive que fazer um recorte para Saquarema, que é a sua realidade. Elas lá, sim, mas eu ainda acho que falta muito. A gente tem que empoderar mais as mulheres nesse sentido, porque eu falo que isso é um trabalho que tem que começar na escola, com as pequenas, com as crianças. E eu me lembro de uma conversa minha com a minha filha quando eu era pequena, assim, ela conversando de menino, né? O garotinho que ela gosta, pequena, bem pequenininha. E ela falando assim, mãe, mas ele gosta de mim, mas ele gosta de fulana também. Aí eu falei assim, minha filha, mas não pode, ele tem que gostar de uma só. Ela, não, mas menino é assim mesmo. Eu falei, não, minha filha, não é assim. Tá errado, isso tá errado. Se ele gosta de você, é só de você, ele não pode gostar de duas. E aí, isso é enraizado na cabeça da gente, das mulheres, que o homem pode e que tudo bem, não tem problema. E se a gente trabalhar dentro da cabecinha das nossas crianças, já educando não só as meninas, os meninos, o meu filho também. Eu tenho um casal de filhos e aí eles na época pequenos ainda, eu levava eles pra escola e a mãe dirigindo, as crianças brigando no banco de trás. Já passou por isso? Já. Então. E aí um dia ele estava batendo na minha filha, brigando os dois, e eu parei em frente ao DPO. Eu falei, olha só, eu vou te levar pra polícia, porque isso é crime. E eu parei assim o carro e eu falei, olha, eu vou chamar a polícia agora, porque é crime. Homem não bate em mulher. E ele parou na hora. E ele ficou assustado, óbvio, né? Ele ficou assustado. Mãe, aí eu falei, é isso aí, não bate, não faz isso. Então, assim, se a gente como mãe não educa os nossos filhos, porque normalmente são crianças que vêm de uma família já que é acostumada a ver o pai bater na mãe e que isso se torna normal no cotidiano deles. Mas a gente tem que ensinar para eles que isso não é. E eu acho que isso começa na escola. Eu não vou conseguir colocar isso na cabeça de uma mulher adulta que viu o pai e a mãe brigarem a vida inteira e depois ela casou com o marido e ela acha que esse marido tem o direito de bater nela. Porque ela viu o pai fazer isso com a mãe. Agora, com a filha dela, eu vou conseguir. Vai conseguir reverter. Se ela para ela não viver um relacionamento tóxico. Então isso começa na escola. E aí a gente está trabalhando isso nas nossas escolas lá. Mas só que muitas vezes é um trabalho mais lúdico, mas é um trabalho. E tem que realmente começar na cabeça dos pequenininhos. E nós, como responsáveis, como pais e mães, a gente também tem que ensinar os nossos filhos, sabe? Eu tenho um casal de filhos e eu brigo muito por isso. Hoje eles já são adolescentes e eu falo com a minha filha, olha só, seu namorado falou alto, manda embora. Manda embora. Porque você não vê, a gente não fala alto com você, como é que um cara vai falar alto com você? Meu filho, a mesma coisa, respeita, você é um menino, você tem que respeitar as meninas, e eu acho que isso que a gente tem que fazer. E o dia que a gente conseguir realmente educar as nossas crianças nesse sentido, a violência vai diminuir. E tudo muda, não muda tudo muda, não só nas casas, mas muda na política, muda em todos os setores. Porque o que a gente vê, infelizmente, é uma reprodução do que as pessoas já viram a vida inteira, né? Quando eu tava falando com você aqui de um fato político que aconteceu em Iguaba, onde a vereadora, beijo Silvana, a Silvana tá sintonizada sempre com a gente, nossa parceira aqui, ela foi vítima de uma violência de um colega durante a fala dela, ela foi interrompida e o colega dela falou que ela procurasse outra coisa e ela estava tendo uma fala falando sobre os direitos da mulher. Foi uma coisa ridícula que esse vereador fez. Ele não merece nem propaganda negativa. Então, assim, para você ver como que a mulher tem que estar, foi o que você falou, o tempo todo provando que ela é boa em alguma coisa, que ela é capaz. E ainda passa por isso. E a gente vivencia, a gente a gente vê o aspecto errado muitas vezes, que a violência não é só de agressão física, né? A violência é violência psicológica, né? A gente vê vários tipos de violência que as mulheres sofrem
E muitas vezes a mulher acha que só bater que é violência. Muitas vezes o marido proíbe a mulher de sair, proíbe a mulher de trabalhar, proíbe a mulher de usar algum tipo de roupa e fica fazendo ameaças e fica fazendo uma série de coisas que aquela mulher se sente ali tolhida, reprimida dos seus direitos e ela tá ali sofrendo uma violência, tá numa relação abusiva e nem sabe o que está. Muitas vezes. E eu vou te falar, eu já vi relatos, porque aqui a gente escuta muito, a gente já teve relatos aqui de ouvintes, inclusive pedindo ajuda ao vivo. É horrível, porque a gente fica numa situação, né? Teve uma vez que a gente falou assim, cara, se não tá resolvendo, corre. Se a polícia não chegou a tempo, corre. Não fique em casa. Sim. Porque a gente vai falar o quê? Pra ela esperar, pra sofrer um feminicídio? Não tem como você falar isso pra uma pessoa que tá te escutando. Então, assim, as pessoas têm que se meter na briga, sim. Eu me meto. Se eu escuto um show na casa alheia, eu vou ligar pra polícia, sim. Eu peço ajuda, sim. A Carol é o mesmo tipo, ela sabe. Ela tava varrendo aqui porque ela sabe do que eu tô falando. Mas eu primeiro ligo pra polícia pedindo ajuda, porque eu não sei, gente. Se você escuta do outro lado, o seu vizinho falar socorro, você vai ligar pra polícia. Não tem como ficar inerte nessa situação. Não tem como você falar, não, deixa a casa quebrar, não é minha. Não é assim. Não é assim, porque eu sou mãe, eu tenho irmã, então o que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. A gente tem que pensar assim também, foi o que você falou, né? Educação vem de casa. Faltando um pouquinho pra terminar o programa, tem alguma programação pra finalizar o mês de março? Dá tempo. A gente tem muita Davizinho coisa. falou que você tem moral, você pode ficar aí, depois da hora do Brasil. Vou falar rápido. A gente começa agora, né, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, do dia 2 ao dia 7 de abril, lá em Saquarema. Depois a gente vai ter o Saquarema Surf Festival, que é do dia 15 a 22 de abril. Vai ter uma corrida lá em Saquarema, Corrida Maluca, no dia 21 de abril. E a gente tem um calendário até dezembro de eventos. Em maio vem o desfile cívico, né, da cidade, que é o aniversário da cidade. E nós temos o Saquarema Country Fest, que é do dia 3 ao dia 5 de maio. Tem o Aloha Spirit, que é um campeonato um festival de esportes aquáticos, que é do dia 17 ao dia 26 de maio. Tem o Saquá Motor Rock, que é do dia 23 ao dia 26 de maio. Mas eu vou te passar esse calendário todo. Vai passar. Senão eu vou perder, vou ocupar o seu programa todo aqui falando. Não tem problema, não tem problema. Mas agora, então, agora pra em abril, nesse final de semana, já tem o Brasileiro de Vôlei. Já tem um Brasileiro de Vôlei. Circuito Brasileiro de Vôlei e o Mundial também, nesse final de semana. E você conseguiu fazer também Saquarema referência no esporte. Sim. A gente tá trabalhando. Então você bateu todas as suas metas, Manuela. Posso dizer isso? Acho que faltam poucas ainda, mas até 31 de dezembro. Ela vai ter que voltar no Viva Bem outras vezes. Volto com prazer. Volta, então tá bom. Eu quero agradecer aqui a prefeita de Saquarema, Manuela Pérez, parabenizar pelo seu trabalho. É sempre um prazer receber você e sua equipe aqui. E realmente eu fico muito orgulhosa, Manuela, porque quando a gente vê uma mulher se destacando e fazendo jus ao que prometeu. Porque você chegou aqui e falou assim, não, eu vou fazer, eu vou lutar, vou trabalhar, vou me aperfeiçoar. E desde a primeira entrevista, você está fazendo. Então, muito obrigada por você ter sido sincera comigo, com os meus ouvintes, com a minha equipe, com todo mundo, com seus eleitores, né, com seus munícipes, porque eu acho que isso é muito importante. A gente vê quando a pessoa quer ganhar, a pessoa fala muita coisa, quando a pessoa no início fala muita coisa, mas poucos fazem o que você fez. Então você está de parabéns por isso. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, ter vindo aqui mais uma vez e convidar as mulheres, né, já que a gente está no mês das mulheres, para que as mulheres se interessem mais pela política, para que as mulheres realmente tenham vontade de se candidatar, de entrar nesse meio. Eu acho que não existe nada que a mulher não possa fazer. E a nossa obrigação como mulher é ajudar umas às outras. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Se tiverem vontade de entrar nesse meio político, se tiverem vontade de se candidatar e não sabe como, tem as minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição de vocês, porque eu preciso de parceiras nessa luta. E você terá parceiras. Bom, gente, muito obrigada, Davizinho, Carol, Cleito, toda a galera da Editora Comunicação, responsável pela produção do Viva Bem. Muito obrigada a você, nosso telespectador, ouvinte, internauta. Fiquem com Deus e até amanhã, porque Ele quer. Fui! Você acabou de ouvir Viva Bem, aqui na Ondas.